Vamos falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos. Jesus disse que dos pensamentos que provém todas as coisas da nossa vida, né? Tanto o pecado quanto as coisas boas. A palavra de Deus diz que do nosso coração é que procedem as fontes da vida. Então, tudo que a gente faz vem de um pensamento. Então, ou seja, se a gente entender o funcionamento, né, como surgem esses pensamentos, a gente vai conseguir entender melhor como organizar melhor a nossa vida. Então, muitos de nós, assim, eu mesma já tive muitos problemas com os meus pensamentos, pensamentos de ansiedade, pensamentos de autocrítica, de julgamento e outros tipos de pensamentos mais que provocam sofrimento em nós. Então, a gente precisa entender como que eles funcionam. Nós, cristãos, temos um hábito de colocar na conta do diabo tudo que vem na nossa cabeça, né? Mas é claro que existem também pensamentos malignos, mas a gente tem que entender o funcionamento do nosso cérebro, de como os pensamentos são produzidos, para a gente não sofrer tanto com aquilo que a gente pensa. Os nossos pensamentos não serem tão destrutivos para nós, né? Os pensamentos, eles são processos mentais produzidos pelo cérebro. Eles podem ser tanto voluntários quanto involuntários ou automáticos. Os voluntários são aqueles que nós escolhemos pensar. Os involuntários ou automáticos, eles surgem espontaneamente fora do nosso controle. Os pensamentos voluntários, eles são intencionais e dirigidos a um objetivo, que é planejar o nosso dia, fazer as nossas tarefas. Então, a gente mesmo produz esses pensamentos. São voluntários. Mas existem os pensamentos que são intrusivos, que são aqueles que nos causam problemas, que são aqueles pensamentos que a gente não quer pensar. São pensamentos estranhos, que surgem sem a nossa permissão e muitas vezes desagradáveis. Eles podem ser até horríveis, muitas vezes. Eu tive uma época em que eu tinha muitos pensamentos ruins, mas tão ruins que eu começava assim, a achar que eu estava ficando meio maluquinha de tanta coisa que vinha na minha cabeça. Mas muitas coisas Deus foi me ajudando a lidar com esses pensamentos. Os pensamentos intrusivos, eles vêm para todas as pessoas. Normalmente esses pensamentos, eles podem vir como cenários vergonhosos, violentos, envolvendo medo. Normalmente esses pensamentos, eles vêm em excesso quando nós estamos passando por momentos de estresse, ansiedade ou quando a gente possui algum tipo de transtorno, como o transtorno obsessivo compulsivo, como a depressão, como o TDAH. São transtornos que intensificam esses pensamentos intrusivos. Então, se você é uma pessoa que costuma ter muitos pensamentos intrusivos, não leva só para o lado espiritual. Você pode estar sofrendo com um transtorno. E um transtorno que você pode tratar. Você pode procurar um especialista, um psiquiatra, uma pessoa que você possa contar e essa pessoa possa te ajudar. Existem medicamentos que você pode tomar, regular os seus hormônios. Perceba como que os nossos pensamentos estão muito ligados ao nosso físico, ao nosso fisiológico mesmo, os hormônios. Perceba, quando você fica em jejum, não falo nem jejum espiritual, não. Eu falo quando você fica muito tempo sem comer, pode analisar os seus pensamentos, como eles são negativos. Porque existe uma baixa da serotonina quando a gente está com fome.
Então, os nossos pensamentos, eles têm muito a ver com o nível de serotonina no nosso cérebro. Então, não é só coisa espiritual. Muitas vezes a gente nós somos cristãos, a gente sempre gosta de falar, é demônio, é pensamento do diabo, mas não. Repara para você ver, quando você está em jejum, eu não estou falando de jejum espiritual, porque se a gente fala jejum espiritual, logo a pessoa acha que está enfrentando uma batalha na mente. Não, eu falo quando você precisa fazer um jejum para fazer um exame de sangue, ou você não teve tempo de comer. Pode reparar os seus pensamentos. Comece a partir de hoje a analisar os seus pensamentos quando você está em jejum. Não estou falando de jejum espiritual, estou falando de ficar muito tempo sem comer. Existe uma caída, uma queda da serotonina no seu cérebro e você começa a ter muitos pensamentos negativos. Isso também acontece na TPM. Existe por causa das mudanças hormonais no nosso corpo, existe também uma queda de serotonina. Quando eu tinha muito problema com a TPM, eu procurei investigar e pesquisar sobre isso. Os remédios que são utilizados para pessoas que têm ansiedade, depressão, que são reguladores da serotonina, esses remédios são excelentes para quem tem tensão pré-menstrual, porque eles regulam o nível de serotonina no cérebro e isso diminui aquele nervosismo, aqueles pensamentos ruins que nós temos na TPM. Então, um descontrole mesmo, uma disfunção mesmo da serotonina, uma baixa de serotonina no nosso cérebro, ela pode provocar uma chuva de pensamentos negativos. Então, isso é fisiológico, não é espiritual, não é emocional, é fisiológico. Então, se você é uma pessoa que sofre muito com maus pensamentos, não fica só orando, não. Procura um psiquiatra, procura talvez o seu ginecologista, o seu médico, porque você pode estar com uma deficiência hormonal. Então, até você entender isso, você vai ficar o tempo inteiro achando que você está enfrentando uma batalha espiritual. E muitas vezes o diabo vai até usar desse engano seu para te oprimir. E na verdade você está com um sofrimento físico, que precisa de uma regulação do seu hormônio. Nós todos, quase todas as pessoas, nós temos uma voz na nossa cabeça. A gente brinca, né? Tinha uma igreja que tinha uma chamada, alguns anos atrás, que dizia assim: os 10 sintomas que caracterizam uma possessão. Uma delas era audição de vozes. Então, essa voz da cabeça é algo natural que quase todo mundo tem. Essa voz da cabeça é essa vozinha que você fala na sua própria cabeça, que ninguém ouve. Quando você lê em silêncio, essa vozinha é sua, é a voz do seu cérebro, ela é produzida pelo seu cérebro para poder organizar as ideias, ensaiar conversas, refletir e tomar decisões. Essa voz da nossa cabeça. Então, vamos desmistificar algumas coisas. Existem pessoas, eu estou falando de evangélicos, porque eu sou evangélica e eu estou falando de mim e de nós todos. Nós, muitas vezes, somos muito levados para o lado espiritual e a gente acaba achando que tudo é espiritual. E às vezes a gente começa a ser fanático, achando que todos os pensamentos que vêm na nossa cabeça são Deus falando com a gente. É Deus falando com a gente. Essa voz da sua cabeça não é a voz de Deus.
nem a voz do diabo. Mas Deus pode falar com a gente? Pode. O diabo pode pôr pensamentos na nossa cabeça? Pode. Mas essa voz que está na sua cabeça aí não é nem Deus e nem o diabo. Então, cuidado para você não ficar achando que tudo que você pensa ou é Deus ou é o diabo falando com você. Eu conheço uma pessoa, ele é crente, ele não estou assim desmerecendo, mas eu estou usando ele como exemplo porque tem muitos outros que são assim também. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser assim também. Essa pessoa, tudo ele fala que Deus está falando com ele. Ah, Deus falou comigo isso. Ah, Deus falou comigo isso. Deus falou comigo que tem um anjo. Deus falou comigo que tem um demônio. Deus falou comigo não sei o quê. Deus falou comigo... É porque essa pessoa não entendeu que essa voz da cabeça não é Deus, gente. Essa voz na nossa cabeça é o nosso próprio pensamento. É a voz interna que nós temos, é um discurso interno que a nossa própria mente produz. Então, não fique dizendo que a voz que está na sua cabeça é Deus e nem que é o diabo. Como que eu vou saber se é Deus ou não falando? Primeiro que a voz da nossa cabeça não é Deus. Ele pode falar com a gente esporadicamente em algumas situações, mas normalmente Deus fala com a gente lembrando as Escrituras, fazendo a gente entender as Escrituras. Mas ele não fala o tempo todo, não. Quem fala o tempo todo com você é essa vozinha do seu cérebro, da sua própria cabeça. E se essa vozinha está falando muito, está falando demais, a ponto de você começar a ter pensamentos fora do normal, por exemplo, essa vozinha está mandando você fazer coisas absurdas e fora da realidade, provavelmente você pode estar com um sofrimento mental. E é bom que você procure uma ajuda psiquiátrica, né? Existe uma doença que se chama esquizofrenia, que é um distúrbio mental que ela desregula essa voz da cabeça. Então, essa pessoa começa, pelo que eu estudei, essa voz da cabeça de uma pessoa que tem esquizofrenia, ela vem de uma forma mais intensa, mais forte. E essa pessoa começa a seguir os comandos dessa voz como se essa voz não fosse dela, como se fosse uma voz de uma outra pessoa. Às vezes eles dizem que é Deus que está falando, às vezes dizem que é outras pessoas, que é alguém que entrou na cabeça deles e está falando. Então, ou seja, se você está percebendo que você tem pensamentos fora do normal, que ficam mandando você fazer coisas estranhas, ou que fica colocando pensamentos muito estranhos na sua cabeça, isso não é Deus e também provavelmente não é o diabo. Isso pode ser um distúrbio mental. Se fosse demônio, gente, quando a pessoa toma o remédio, ela não ia melhorar. Então, as pessoas que sofrem de esquizofrenia, elas precisam ser medicadas. E quando elas são medicadas, essa voz desaparece. Então, ou seja, é um problema do cérebro, da mente, que precisa ser tratado. Então, nós, evangélicos, temos que tomar muito cuidado com esse excesso de espiritualidade, achando que tudo é Deus. Então, essa pessoa que eu estava citando, tudo é Deus. Ah, Deus está falando comigo, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus... Calma, Deus não fica falando assim. Se a gente observar os homens do passado, Deus falava com eles, mas não era o tempo todo. Não era toda hora. Eles tinham alguma mensagem de Deus, alguma coisa específica de Deus, mas em momentos importantes, em situações muito importantes. Não é o tempo todo. Então, uma pessoa que fica ouvindo vozes o tempo todo, fora a sua voz de cabeça, que é natural, se ela sente que tem alguém falando com ela o tempo todo, essa pessoa precisa procurar uma ajuda. Então, tome cuidado com esse excesso de espiritualidade,
porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vai ficar te perturbando a sua mente. Ele entregou para nós a nossa vida. Ele disse: não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus não nos guia por meio da força, do controle. Deus nos guia por meio do entendimento. Então Ele não fica o tempo todo falando na nossa cabeça. Se tem alguém falando na sua cabeça, esse alguém é você mesmo. E nem o diabo pode ficar o tempo todo falando na nossa cabeça, não, gente. O diabo, ele não tem total liberdade sobre a nossa vida, não. Lembra de Jesus no deserto? A Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Quando terminou as tentações, o diabo o deixou até uma outra oportunidade. Então, ou seja, a Bíblia diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Deus não permite ninguém, toda tentação é humana, não é sobre-humana. Então, o diabo ele não tem permissão para ficar te tentando o tempo todo. Então, se você é uma pessoa que sofre muito nos seus pensamentos, provavelmente você está com um transtorno e você precisa de procurar uma ajuda. Às vezes, uma medicação, uma regulação hormonal vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, cuidado com esse excesso de espiritualidade. Nós temos que ser espirituais, mas não fanáticos. Tudo no limite certo. Se a sua mente está te perturbando, você tem que procurar ajuda. E não só ficar repreendendo. Uma coisa que eu aprendi, esse negócio de ficar repreendendo pensamento, isso está errado. Vou mostrar para vocês que isso está errado. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre uma das maneiras da gente tirar esses pensamentos ruins da nossa cabeça, os pensamentos intrusivos que vencem a nossa vontade. Existe uma técnica que é usada que realmente tem tudo a ver com aquilo que Deus me ensinou. Quando eu sofria muito com os maus pensamentos, eu ficava assim, repreendendo aquilo o tempo todo. Tá amarrado, sai pra lá, diabo. Quase que eu fiquei doida de tanto que eu ficava repreendendo os pensamentos ruins. Até que eu fui entendendo, depois que eu fui entender que nem tudo aquilo ali era diabo, não. Mas, o que a gente tem que fazer? Ficar lutando contra o pensamento o tempo todo? Não. Existe uma técnica que ela significa a atenção plena, ou seja, você tem que colocar a sua atenção plena no agora. Você tem que fazer com que a sua mente ela comece a entender os pensamentos sem tentar controlar os pensamentos. Por exemplo, vamos supor, se eu falar para você assim, não pense num elefante, o que vai acontecer? Imediatamente você vai pensar num elefante. Então, você ficar tentando expulsar um pensamento, você ficar lutando contra um pensamento, isso só aumenta a força dele. Eu lembro que Deus falou isso comigo uma vez. Quanto mais você bate num João Bobo, já viu o João Bobo, aquele brinquedinho? Quanto mais você bate nele, mais ele levanta. Os pensamentos ruins são assim. Quanto mais atenção você dá para eles, mais eles continuam. Então, essa técnica de ignorar os pensamentos, ignorar no sentido de entender que eles são involuntários, que eles não são culpa sua, você não é culpado de pensá-los, então você já elimina a culpa, a origem dos pensamentos independe. Se o pensamento está vindo de você, do seu inconsciente, porque pela psicanálise, os maus pensamentos, eles vêm do nosso inconsciente. Quando existe quando o nosso
semiconsciente ou pré-consciente, ele está desregulado, começam a vir pensamentos ruins do nosso inconsciente para o nosso consciente, e isso pode ser muito perturbador para nós. Mas, independente da origem dos maus pensamentos, se são do nosso inconsciente, se é por alguma disfunção hormonal, se são pensamentos malignos, independente da origem deles, todos devem ser tratados da mesma forma. Você não pode dar tanta importância para eles. Pensamentos, se você começar a pensar assim, os pensamentos são como nuvens, ou como carros, ou como ondas, por exemplo. Você olha para o céu e você vê aquelas nuvens. Você fica ali preocupado com aquela nuvem? Não, você sabe que ela vai passar, não sabe? Quando você vê uma onda, você sabe que aquela onda vai passar. Quando você está olhando para os carros passando na rua, você não fica preocupada com o carro, você sabe que ele vai passar. O pensamento, nós temos que ter essa mesma ideia. Os nossos pensamentos, eles são voláteis, eles passam, eles vêm, mas eles passam. Se você ficar muito angustiado por aquilo que você pensa, isso só vai aumentar os pensamentos, vai fazer com que esses pensamentos aumentem em você. Então, essa técnica de aceitar o pensamento como ele é, sem alimentar ou lutar contra ele, isso vai trazer para você um controle maior da sua mente. Não no sentido de controlar, de você controlar o pensamento, mas de você não alimentá-lo. Porque toda vez que você fica ruminando um mau pensamento, ele vai aumentar. Quando você o ignora, ele vai passar. Então, é como se fosse propaganda de televisão. Você não gosta de um produto, vamos supor que você esteja assistindo televisão. Aí vem aquelas propagandas. E tem um determinado produto lá da propaganda que você odeia, que você acha errado. Aí vem a propaganda, você fica brigando com a televisão, você fica xingando a televisão, você fica repreendendo, tá amarrado, sai daqui. Você faz isso com a televisão? Você não faz, por quê? Porque você sabe que primeiro a televisão não tá te ouvindo, segundo, isso é idiotice, terceiro, que você sabe que aquilo vai passar. A mesma coisa os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é mais ou menos como uma televisão. A gente não tem controle sobre tudo que a gente pensa e os pensamentos são voláteis, eles vêm e vão, eles vão passar. Agora, se você der muita atenção para eles, eles vão permanecer. Então, isso é uma das técnicas mais válidas para a gente não ser oprimido pelos nossos pensamentos. Às vezes você está achando que o diabo é que está te oprimindo, na verdade quem está te oprimindo é você mesmo. Porque você está dando muita atenção aos seus pensamentos. Eu não conheço um versículo bíblico que diz que você tem que repreender pensamento. Aonde está escrito isso na Bíblia que nós temos que repreender os pensamentos? A Bíblia diz que nós temos que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E como que você leva cativo? Quando você pensa em outra coisa. Quando você ocupa a sua mente com outras coisas. Outra forma de você vencer os maus pensamentos é utilizar aquela frase que diz: mente vazia é oficina do diabo. E não necessariamente do diabo, gente. É claro que o diabo põe pensamentos na nossa cabeça, mas eu posso afirmar que 80% dos pensamentos que nós achamos que é o diabo, não é o diabo. Muitas coisas são pensamentos intrusivos nossos. Existem pensamentos malignos? Existem. Mas nem tudo que a gente pensa mal vem do diabo. O nosso cérebro, gente, ele funciona mais ou menos, eu gosto de comparar o nosso cérebro com o Google. Quando você digita lá no Google assim, bola. Não, vamos digitar faca. Faca. Aí vai aparecer um monte de coisa que fala sobre faca. Fulano matou o outro com uma faca.
a faca que tem o melhor corte, a melhor faca do mundo. Aí vai vir aquele tanto de notícias de coisas referentes à faca. O nosso cérebro é assim. Os pensamentos vêm muitas vezes motivados por gatilhos, por coisas que a gente vê, ouve de alguém. Por exemplo, alguém falou uma palavra, o nosso cérebro já puxa as imagens e pensamentos que estão registrados na nossa cabeça a respeito daquela palavra. São chamados de gatilhos mentais. Então, às vezes, a pessoa fala uma palavra, morte, aí o seu cérebro já começa a puxar lá do seu inconsciente várias coisas que estão relacionadas à morte que você já viveu. Esses pensamentos, eles estão vindo porque houve um gatilho que puxou esses pensamentos. Então, não necessariamente é culpa sua, você tem que ficar, porque eu estou pensando isso, eu sou tão má. Não, esses pensamentos, o seu cérebro funciona assim, a partir de gatilhos. Aquela palavra, ela puxa outras coisas da sua mente que são referentes àquilo. Então, quando você digita faca lá no Google e aparece, fulano morreu com 10 facadas, você fica chorando? Eu não queria ler isso, eu não queria escrever. Não, nem foi você que colocou aquilo ali. Você não fica se culpando por aquilo, não é? Por que a gente nós ficamos nos culpando pelos pensamentos ruins? Não é culpa nossa, né? Não é a gente que está querendo pensar aquilo porque aquilo está registrado. Então, uma forma da gente evitar ter maus pensamentos é evitar encher a nossa cabeça com coisas ruins. Porque essas coisas ruins, uma hora ou outra, vão voltar. Então, ver filme violento, ver noticiário violento, ficar assistindo pornografia, ficar vendo coisas, enchendo a nossa cabeça com essas coisas ruins, a maioria dos nossos pensamentos serão ruins. Jesus disse que um bom escriba, ele tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. O nosso tesouro é o nosso coração, gente. Nosso coração é que estão registradas as coisas velhas e as coisas novas. Então, quando você ouve uma palavra, alguém fala alguma coisa, você vê alguma coisa, o seu cérebro vai lá e busca memórias referentes àquilo que você tá vendo ou ouvindo. Então, aquilo ali vai vir na sua mente de forma involuntária. E não é culpa sua, não. Você não tem que ficar ruminando, nem ficar repreendendo, tá amarrado, queima Jesus, tá repreendido. Não, para com isso, você vai ficar doido. Esse pensamento, da mesma forma que ele veio, ele vai embora. Se você não ficar dando muito crédito para ele. Então, tome cuidado com esses pensamentos e não fique dando trela para eles. Ignore. Imagine que esses pensamentos são como nuvens que estão passando, carros que estão passando na rua e ondas do mar, elas vão embora. Agora, se você ficar ruminando, eles vão aumentar. Então, os nossos pensamentos, a maioria dos pensamentos são involuntários, ou seja, não são culpa nossa. Não é nossa culpa pensar tudo que a gente pensa. Então, não fique se martirizando pelos pensamentos que vêm na sua cabeça. Como a gente disse, mente vazia é oficina do diabo. Então, tente ocupar a sua mente com alguma coisa, porque aí você não vai ter espaço para pensar bobagem. Então, ocupe a sua mente com coisas gostosas que você gosta de fazer, né? Fazer exercício físico é muito bom, fazer uma caminhada, ler um bom livro, ouvir uma música. Aí você ocupa a sua cabeça e fica mais difícil desses pensamentos entrarem. Então, ocupe sempre a sua cabeça com coisas boas. Por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz assim, em Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há
alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mas ele não está dizendo que a gente pode controlar os nossos pensamentos. Ele está dizendo que nós temos que ser intencionais. Intencionalmente, nós temos que forçar em pensar as coisas lá do alto. É um pensamento que vai sobrepor sobre o outro. Eu não tenho como repreender pensamento, gente. Para com essa maluquice. Aonde está escrito na Bíblia que nós repreendemos pensamento? E outra coisa, repreender, e ninguém expulsa demônio repreendendo ele não, viu, gente? A palavra repreender não é expulsar. Expulsar é mandar embora. É falar sai. Repreender é quando você fala assim, eu repreendi meu filho. Você chega pro seu filho e fala assim, eu te repreendo. Não, repreender é você chamar atenção. Então você não expulsa um demônio falando assim, eu te repreendo, não. Você expulsa o demônio mandando ele sair. Você fala, em nome de Jesus, sai. Isso que é repreender. Falar que você está repreendendo não é repreender. Eu vejo muito evangélico dizendo, está repreendido. Não. A gente repreende expulsando o demônio. Mas os pensamentos a gente não repreende assim. Né? Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? Como que ele venceu o diabo? Ele não venceu o diabo repreendendo. Ele venceu o diabo com a palavra. Então, todas as vezes aqui falando sobre pensamentos demoníacos, porque existem também os pensamentos demoníacos, eu vou citar um exemplo aqui da minha própria vida. Quando eu me converti, um tempo depois, eu li aquele versículo que fala assim, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que toda palavra, né, de maldição dada contra Jesus ou contra o Pai seriam perdoadas, mas contra o Espírito Santo nunca seriam perdoados. Então, quando eu tomei ciência dessa verdade, eu comecei a enfrentar uma guerra na minha mente. Vinham pensamentos contra o Espírito Santo de tudo quanto é tipo na minha mente. Então, o que acontece? Eu comecei a ficar meio perturbada com aquilo. Eu fiquei assim, gente, eu tô condenada ao inferno. Por que eu tô pensando essas coisas? E fiquei muito oprimida muito tempo. Até que eu li um livro em que uma autora escreveu falando sobre os pensamentos e que o diabo tinha capacidade de colocar pensamentos na nossa cabeça. Eu entendi que aquele pensamento realmente era do diabo, que ele queria me acusar. E quando eu entendi isso, também Deus me falou que muitos pensamentos nós temos que ignorar. Quanto mais você der atenção, mais você vai pensar nisso. Aí eu aprendi a ignorar os pensamentos. Quanto menos você der atenção para o diabo, mais, ele perde a graça. É que negócio, a pessoa está te enchendo o saco. Se você não der atenção para ela, ela perde a graça. Ela vai te tentar em outra coisa. Então, quando ele viu que aquilo já não estava mais surtindo efeito em mim, ele parou e começou a me tentar de outras formas. Então, quando o diabo percebe que os pensamentos que ele coloca na nossa cabeça estão surtindo efeito, estão nos atribulando, ele vai continuar. Se você resiste no sentido de não dar ideia, resistir muitas vezes é não dar ideia, não dar a mínima. Resistir nem sempre é ficar batendo boca com o diabo, não, gente. Imagine você num lugar e uma pessoa te atazanando e você finge que não está vendo a pessoa. Você está resistindo a ela, você está ignorando ela. Agora, se você ficar batendo boca com ela, você está entrando no jogo dela. Então, ignore os pensamentos do diabo. E lembre-se da palavra de Deus. Toda mentira do diabo, ela é anulada com a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela apaga, né, os dardos inflamados do maligno. Então, ou seja, medite na palavra de Deus. O diabo falou, você não vale nada. Você vai lembrar daquele versículo que diz que nós somos muito valiosos, que Deus nos ama. Então, a palavra de Deus, ela apaga esses pensamentos do diabo. Mas se você é uma pessoa muito melancólica, que gosta de ficar sofrendo, você vai ficar se remoendo por aquilo. Aprenda a ignorar. Ignore. Eu lembro daquela passagem. Existe uma frase que as pessoas falam, né? Que é sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso é bíblico. Jesus falou assim, quando você chegar numa cidade e eles não te ouvirem, não fica ali insistindo, não. Sacode a poeira dos seus pés e vai para outro lugar. Não fique remoendo nada, não, gente. Sacode a poeira, dá a volta por cima, vai fazer outra coisa. Ocupa sua mente com outras coisas. Não seja essa pessoa que fica ali insistindo, remoendo coisas. Vai fazer outra coisa, ocupa sua cabeça com outras coisas. Vai conversar com alguém, vai passear, vai no cinema, faz alguma coisa para que a sua mente se distraia. Quanto mais você remoer maus pensamentos, cada vez você vai ficar pior. Então, músicas também, gente. Vou falar um pouquinho sobre músicas evangélicas. Ontem eu falei também sobre músicas. A música evangélica, ela é maravilhosa quando ela contém a palavra de Deus. Ela vai te levar à fé, à comunhão com o Senhor. Mas tem música evangélica, gente, que você fica ouvindo. Se você ficar ouvindo muito tempo, daqui a pouco você está entrando numa depressão profunda. As músicas evangélicas hoje parece que elas são feitas para fazer você se sentir nada e começar a chorar o tempo todo. Vida com Deus não é só ficar chorando o tempo todo, não, gente. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aí lá no finalzinho está escrito assim, Isaías 61, para pôr nos que estão em luto em Sião uma coroa em vez de cinzas, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de pranto, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Então, ou seja, o Espírito de Deus veio para nos trazer alegria e não ficar chorando o tempo todo. Esse negócio de ficar levando as pessoas ao choro, ao pranto, tudo bem. A gente deve conduzir as pessoas ao arrependimento. Mas arrependimento não é ficar remoendo o pecado, não, gente. Jesus, quando tratou do pecado de uma pessoa, ele disse assim, nem eu te condeno, vai e não peques mais, pronto, acabou. Ele não falou nada do pecado daquela mulher, ele não remoeu nada, ele não ficou, por que você traiu? Mas vamos ver onde que começou essa traição, vamos analisar como que tudo começou, vamos fazer uma sessão de psicanálise para saber de onde que nasceu essa tentação. Como que tudo começou? Começou por um olhar, por uma palavra, por um pensamento e ficou ruminando o pecado da pessoa e entrando no mais profundo do pecado. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente diz, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não remoía nada. Por que nós temos o hábito de ficar levando as pessoas a ficar ruminando coisa ruim? Deus já perdoou a pessoa já abandonou, já se arrependeu e a gente fica fazendo aquelas sessões de massacre emocional. Lembra do seu pecado e começa a pensar onde tudo começou e fica pensando e chora daqui e chora dali. É claro que o choro muitas vezes é necessário, mas você vive chorando o tempo todo, alguma coisa está errada. O Espírito de Deus não veio para trazer tristeza. O Espírito de Deus veio para trazer alegria. A tristeza de Deus é a tristeza do arrependimento, mas arrependimento não é você entrar numa depressão pelo que você fez. É simplesmente você reconhecer
o seu pecado e abandoná-lo. Não é você ficar ali, ai, como eu sou pecador, ai, meu Senhor, como eu sou pecador, e ficar remoendo, e chorando. Jesus foi muito prático. Jesus sempre foi muito prático. Repara como que Jesus tratava as pessoas. Jesus não chegava pro paralítico e ficava, tadinho de você, Deus, tem misericórdia desse paralítico, olha a vida dele, que sofrimento, Senhor, chorava, ai, tadinho do paralítico, dozinha, Deus, tem misericórdia dessa alma. Jesus não fazia isso. Ele virava pro paralítico aqui, você quer ser curado? Quero, então levanta e anda e vai pra sua casa. Pega a sua cama e vai pra sua casa. Jesus era muito prático. Nós, evangélicos, a gente adora remoer dor e ficar ali, ai, mas que sofrimento, ai, meu Deus, como que foi grande o meu pecado. Aqui, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Levanta, toma tua casa, tua cama e vai para tua casa. Então, a gente tem que parar de ficar levando as pessoas a uma sessão de sofrimento, de choro, de pranto. É claro que tem horas que precisa, mas não é o tempo todo. Nós temos que voltar para a alegria da fé, a alegria da salvação, a certeza que nós somos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Agora ficar o tempo todo chorando, levando as pessoas ao choro, o tempo todo, isso não vem de Deus, gente. Quando eu estou muito feliz, eu choro. Beleza, é um choro de alegria. Mas agora eu ficar o tempo todo chorando de tristeza, alguma coisa está errada. A gente tem que procurar uma ajuda, um psiquiatra. Às vezes você está com uma disfunção hormonal, uma deficiência de alguma vitamina. Então não fica achando que essa melancolia extrema, esse choro constante, isso é a ação do Espírito Santo, não. Isso pode ser um problema fisiológico ou um problema emocional que precisa ser tratado. Eu lembro que eu vi uma pastora na internet, eu não seguia ela não, mas eu vi ela sempre passando nos rios. Todo vídeo dessa pastora ela estava chorando. Tudo que ela pregava ela começava a chorar. Eu pensei, essa mulher está com problema. Ela tem algum problema. Não é normal você chorar o tempo todo. Não é normal. A não ser que seja um choro de alegria. Mas não era um choro de alegria. Até choro de alegria também o tempo todo não é normal, não. Aí, um tempo depois, eu vi essa mesma pastora dando testemunho e falando que ela foi diagnosticada com depressão profunda. Eu percebi isso na hora que eu vi, que eu falei, gente, não é normal uma pessoa de Deus ficar chorando o tempo todo, não. Tem que procurar ajuda, gente. Para com esse fanatismo de ficar repreendendo o tempo todo o diabo, não. Tem horas que você tem que orar. Eu já teve uma época que o diabo queria me colocar numa depressão. Eu comecei a sentir uma tristeza profunda por um problema que eu estava vivendo. Deus me fez levantar de madrugada. Eu levantei e eu expulsei aquele demônio da minha vida. Eu falei, diabo, na minha vida você não vai ficar. Pode sair essa depressão, porque Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Repreendi, acordei e não estava sentindo mais nada. Mas existem doenças, existem depressões que são fisiológicas, que uma repreensão não vai curar. Ela precisa de tomar um remédio, ela precisa fazer uma terapia. Tem coisas que a oração vai resolver, mas tem coisas que o remédio vai resolver. A gente tem que parar de ser fanático. Então, os nossos cultos, muitas vezes, querem levar a gente para uma emoção e não para a fé. Então, a fé na palavra de Deus tem que sobrepor sobre tudo. Jesus era prático. Ele não ficava remoendo dores dentro da gente, fazendo a gente ficar lembrando de coisas que causam sofrimento. Jesus era muito prático. Ele falou, levanta e anda e vai para sua casa. Nem eu te condeno, vai embora. Para que ficar remoendo o pecado, remoendo? Ai, como que isso aconteceu? Por que aconteceu? E não devia ter acontecido. Beleza, não devia. Pronto, vamos resolver o problema? Em vez de ficar remoendo, vamos resolver?
Então pare de ruminar e de ficar criando. Eu fico vendo muita gente pregando, parece que está fazendo sessão de psicanálise, querendo tirar lá do mais profundo das pessoas o que ela tem de... Gente, se a gente for analisar o profundo e escondido do nosso coração, nós vamos ver tanta coisa ruim. E a nossa natureza pecaminosa, ela está aqui, e não tem como tirar ela, não. Não é analisando a sua natureza que você vai ser curado, não. A gente é curado pela fé em Jesus. E também por tratamentos. Então, ficar o tempo todo só remoendo dores, isso não vai curar ninguém. Nós somos salvos pela fé. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não é as nossas lágrimas, não é a nossa lamentação, não é o nosso choro. É a fé. Então, nós temos que nos apegar à palavra de Deus e pensar e tentar meditar e inculcar em nós mesmos aquilo que está escrito e falar a palavra de Deus. E se precisar de ir ao médico, vai ao médico. Não fica fanático e nem fica achando que tudo que vem na sua cabeça é Deus que está falando com você, não. Isso também é um outro problema que nós temos. Todo pensamento a gente fala que é Deus que está falando. Não é, não. Cuidado, que tem muito falso profeta que acha que é coisa da cabeça, que é Deus falando, mas é coisa da cabeça. O próprio Deus falou isso. Isso aí que eles estão profetizando é coisa da cabeça deles. Eu não falei nada. Então, cuidado para você não achar que os seus pensamentos é a voz de Deus. Então, que essa palavra fique no seu coração, que o Espírito do Senhor Deus veio para nos trazer alegria e não ficar chorando. Ele veio para tirar o pranto e não para colocar o pranto. Nós temos que ouvir músicas alegres também, celebrar, festejar as bênçãos de Deus e não ficar só ruminando pecado, sofrimento e analisando os meus pecados. O Evangelho veio para mostrar o triunfo de Jesus sobre o pecado e sobre o diabo e não ficar analisando os nossos pecados. Vamos olhar para frente, como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo para pegar minha recompensa, o prêmio, né? Então, que essa palavra fique no seu coração e que deixemos de ser fanáticos e sejamos como Jesus, práticos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.